Fala, gente, muito boa noite, tá tudo bem com vocês? Estamos aqui quinta-feira, hoje é dia de um quadro que eu adoro, que eu sou apaixonado, que é um quadro que se chama Quarentei e Agora, perguntas e respostas sobre emagrecimento e saúde e definição muscular depois dos 40 anos. Então hoje, todas as quintas, eu gosto de abrir o Instagram aqui, uma vez por semana eu gosto de abrir o Instagram aqui e trocar uma ideia com vocês, né? Bater um papo, conversar, e vocês colocarem para mim algumas questões, aquilo que está te impedindo hoje de conseguir emagrecer, conseguir ganhar massa muscular, e a gente trocar uma ideia. É um bate-bola aqui, é uma troca de ideia. E se alguém quiser entrar ao vivo comigo aqui, vai ser uma honra. Só escrever aqui só escrever eu que eu te chamo aqui, e a gente vai trocar uma ideia, quero saber um pouquinho da tua história. E eu vou te ajudar a emagrecer, vou te ajudar aí a ganhar massa muscular. Da mesma forma que eu ajudo meus alunos aqui, eu quero te ajudar também, tá? Então hoje, para quem está chegando agora, caiu de paraquedas aqui no meu Instagram, tô vendo que tem bastante gente nova aí, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ed, eu ajudo pessoas, homens e mulheres com mais de 40 anos, a emagrecerem e definirem de forma natural. Então hoje eu venho sempre aqui no Instagram para ajudar você a conseguir esse objetivo também, porque muitas vezes eu vejo que a galera que tem mais 40 aí, né, tem alguma dificuldade de ganhar massa muscular, tem dificuldade de emagrecer. E muitas vezes, gente, basta um ajuste, basta, sabe, ter um parafusinho, aquele ajuste no teu treino, você começa ali a ter resultado. Muitas vezes basta um ajuste na tua alimentação, você começa a ter resultado. Então hoje aqui, perguntas e respostas, então a ideia é vocês fazerem perguntas e eu vou respondendo aqui, eu vou te ajudar a ter resultado também, tá? Então como é que funciona, gente? Ó, vocês estão vendo aqui embaixo? Tem um pontinho de interrogação, tem uma bolinha. Se você clicar nessa bolinha aqui, vai abrir uma caixinha. E nessa caixinha você coloca a sua questão, a tua pergunta. Vou enviar aqui e eu vou responder aqui ao vivo para você. E se você quiser entrar ao vivo comigo também, tá tudo ótimo. Você escreve eu aqui nos comentários. Eu te chamo aqui, a gente abre aqui e troca uma ideia, beleza? Show de bola? Muitas perguntas, a galera tem mandado bastante perguntas aí todos os dias. Muitas vezes, gente, são coisas simples para serem resolvidas, mas vocês têm que saber dessas coisas. Muitas vezes eu não sei o que está te impedindo hoje de ter resultado. Então hoje esse quadro aqui é para você colocar essas questões aí. Perguntas que eu recebi bastante essa semana, ó. Muita gente perguntando para mim, fala assim, deixa eu beber uma água aqui. Muita gente me pergunta assim, Ed, o que é melhor para emagrecer, né? Muita gente, isso é uma questão que muita gente, mas muita gente ainda tem muita dúvida em relação a isso. O que é melhor para emagrecer? Fazer cardio ou fazer musculação? Na tua opinião, vamos falar sobre isso agora? Isso é uma pergunta que me mandaram aqui. Eu trouxe para vocês algumas questões, algumas perguntas que me enviaram essa semana. Eu vou falando aqui, se caso vocês tiverem mais dúvidas, vocês coloquem aqui na caixinha e eu vou respondendo aí. Então, na tua opinião, gente, o que dá mais resultado quando a gente fala de emagrecimento? Na tua opinião, o que é melhor para emagrecer? Você fazer cardio ou fazer musculação? O que é melhor? Então, cardio, o que é o cardio? Vamos entender um pouquinho, né? O cardio são aqueles movimentos de corrida, de bicicleta, de ciclismo, natação, né? Às vezes até a caminhada também é considerado um cardio. Então esses são os movimentos cardios, correr na esteira e por aí vai. E os movimentos de musculação são aqueles que a gente normalmente faz treino de força. Então, na sua opinião, o que é melhor para emagrecer? Coloca aqui, deixa eu saber a tua opinião. Cardio ou musculação? Se você quer emagrecer, qual é a estratégia que você toma primeiro? O que vem na tua cabeça quando você pensa em emagrecer? Você vai logo tentar fazer um cardiozão para emagrecer ou você fala, não, eu vou fazer uma musculação? O que passa na tua cabeça? Vamos colocar aqui, para a gente trocar uma ideia sobre isso. O que é melhor para emagrecer? Cardio ou musculação? Talvez seja isso que você está errando aí. Talvez seja por isso que você não está conseguindo emagrecer. Ó, a Marielle colocou assim, ó, conciliar os dois. Boa. Isso é ótimo. Eu estou perguntando qual dos dois é o melhor. Tem um que é melhor do que o outro. Qual que é o melhor que o outro? Tá? Os dois são ótimos. E é legal você falar isso, Marielle. Marileia, é isso, Marileia? É que tá tudo junto teu nome. É legal você falar isso. Eu vou falar aqui
o que, que é melhor para emagrecer. Mas é muito legal você falar isso, conciliar os dois, porque cada um tem um objetivo diferente, né? Qual que é o grande objetivo do cardio? Quando você faz um cardio e principalmente você faz ele em alta intensidade. Porque o cardio funciona como a musculação para o teu coração. É assim que funciona. Então, se você quer ter um coração saudável, né, evitar doenças cardiovasculares, né, a gente já está com 40 e pouco, é muito importante que você faça treinos cardiorrespiratórios, treinos para melhorar a saúde do teu coração. Resolvido isso? Então, cardio é importante pra caramba. E a musculação é o outro propósito. A proposta da musculação é trabalhar a musculatura do teu corpo. E para que precisa trabalhar a musculatura do teu corpo? Porque é a musculatura do teu corpo que leva o teu esqueleto para ir no banheiro, tomar banho, teu esqueleto para ir trabalhar. São os músculos que são responsáveis pelos seus movimentos. Então imagina comigo, se você não tem músculo, você começa a ficar uma pessoa limitada, uma pessoa sem conseguir andar direito, sem conseguir subir uma escada, muitas vezes não consegue nem agachar mais para sentar no vaso. Olha a importância da massa muscular. Então, a massa muscular ela é vital, ela é fundamental caso você queira envelhecer bem. Tá bem? Então, vê a diferença? Um trabalha o coração e o outro trabalha a massa muscular. E depois tem outros benefícios também, tá, gente? Massa muscular tem a ver com uma produção maior de energia, pessoas com mais massa muscular, essa pessoa tem mais disposição, tem mais energia, porque a gente está falando aí de mitocôndrias, não quero entrar nessa parte muito técnica, mas só para vocês entenderem, beleza? Mas voltando para a pergunta aqui, o que é melhor? A galera colocou aqui, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Cardio ou musculação? Ó, a Rita colocou aqui, conciliar, 4 vezes a semana musculação, 2 vezes o cardio, excelente. Mas a pergunta aqui, o que é melhor? A galera colocou conciliar os dois? Não, existe um que é melhor que o outro. Quando a gente está falando no fator emagrecimento. Os dois são importantíssimos, acabei de falar a importância dos dois. É muito importante que você faça os dois. Mas quando eu quero emagrecer, imagina hoje, fala assim, alguém chega assim e fala assim, Ed, tô te procurando hoje porque eu quero emagrecer, você pode me ajudar? Qual é a estratégia que eu uso para essa pessoa? Independente se ela está precisando perder 5 quilos, 10 quilos, 20, 30, 40, 50 quilos, não importa. A estratégia que eu vou usar com aquela pessoa é treino de musculação. Treino de musculação. Pode que no começo fazer muita confusão para muita gente, achando como assim, a pessoa precisa emagrecer e você vai fazer treino de musculação? Treino de musculação. E eu vou intercalar isso também com treinos de alta intensidade, treinos HIIT, para melhorar a capacidade cardiorrespiratória dela. Porque não adianta nada fazer musculação com ela se o coração dela não é um coração que consegue bombear oxigênio para a musculatura. Então é interessante vocês trabalhar os dois. Mas principalmente eu trabalho muita musculação com essa pessoa. Eu vou te explicar por quê que musculação é mais importante, os dois são importantes, mas se eu tiver pouco tempo para trabalhar com aquela pessoa, o que eu vou trabalhar? Musculação. Por quê, gente? É muito importante você entender isso, porque talvez seja nisso que você está errando. Porque imagina, pensa comigo, pouca gente sabe disso. Vou colocar uma coisa para vocês que o Google não fala para vocês não, isso aqui é em base de estudo, tá? Muita gente não sabe disso, mas assim, imagina, vou dar um número aqui, mais ou menos, tá? Uma pessoa sedentária, que tem uma vida normal, eu estou falando aí de 70% da população da população de mais de 40 anos, 70% da população hoje, que tem mais de 40 anos, está sedentária. Então, vamos pegar como referência uma pessoa desse grupo aí. Então, eu quero uma pessoa com 40 anos, pai de família ou mãe, e aquela pessoa trabalha normalmente em escritório, sai para trabalhar, ou seja, ela é uma pessoa sedentária, é uma pessoa que vive a vida normal. Normalmente, uma média, essa pessoa ela tem um gasto calórico diário de 2.000 calorias. Tá? Uma média. Tendo em vista que essa pessoa não faz exercício físico, uma pessoa sedentária. Isso é uma média. Depende do peso dessa pessoa, depende da altura, depende da idade, de vários fatores para a gente encontrar o gasto calórico diário dessa pessoa. Mas eu estou dando um exemplo, só para vocês entenderem assim, de uma forma geral. Então imagina que essa pessoa, vou chamar essa pessoa de Maria, nome da minha mãe. Então imagina que essa pessoa, a Maria, ela gasta 2.000 calorias por dia, correto? Para se manter viva, ela gasta 2.000 calorias por dia. Pouca gente sabe disso.
mas 70% de 2.000 calorias, é coisa pra caramba, o organismo dela utiliza essas calorias só para uma coisa que chama gasto energético basal. O que é isso? Não quero complicar não, quero facilitar para você entender. É tudo, o teu organismo gasta muitas calorias para pensar, para piscar, o coraçãozinho bater, para fazer manutenção da sua massa muscular, para fazer a manutenção da tua temperatura corporal. Então tudo isso, gente, gasta muito, tem um gasto calórico para o seu corpo muito alto. Então imagina a Maria, que gasta 2.000 calorias por dia, 70% de todas as calorias são utilizadas para esses fins, para esses meios. E o restante, 30% dessas calorias, são utilizadas para fazer, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, varrer a casa, pegar o ônibus na esquina, entrar no carro, ir até trabalhar e voltar. Então vocês estão entendendo que o gasto, só para a pessoa estar viva, tem um gasto calórico muito alto? Entendido isso, Ed. Mas por que a musculação, vamos chegar lá, tá? Por que a musculação é melhor para a pessoa que quer emagrecer? Por quê? Porque quando eu faço musculação, eu gasto muita energia para fazer aquilo, primeiro ponto. Então vamos supor, a pessoa que faz uma boa musculação gasta muitas vezes 700, 600, 700 em média calorias, se for um treino bem feito, de 600, 800 calorias por treino. Então imagina só, essa pessoa gastou muitas calorias para executar o movimento, mesmo ela não transpirando. Muita gente acha que transpirar é gastar calorias. Não, transpirar é quando você é suor, o teu corpo está eliminando líquido, não tem nada a ver com calorias. Então vamos lá. Se uma pessoa está fazendo um treino de força, ela gastou ali, vamos colocar ali, galera, de 600 a 800 calorias. Se for um treino pesado, um treino bom, beleza? Estou chutando para cima aí. Então essa pessoa, ela gastou bastante calorias e ela aumentou a massa muscular dela. Quando você aumenta a sua massa muscular, você também aumenta o seu gasto energético basal. Você escuta um monte de gente falando na internet e fala assim, ó, aumenta a tua taxa basal, aumenta o teu metabolismo basal. O que é isso? É aumentar, acelerar o seu organismo, é fazer o teu organismo trabalhar mais. E como que você faz para o teu organismo trabalhar mais? Você aumenta a sua massa muscular. Então, pessoas que têm mais massa muscular, ela gasta mais calorias com a pessoa que tem pouca massa muscular. Então, duas pessoas sentadas, eu e o João, eu e a Maria, eu e a minha mãe aqui, eu tenho 43, 44% de massa muscular no meu corpo. Se minha mãe tiver 25%, os dois sentados assistindo televisão, eu gasto muito mais calorias sentados assistindo televisão do que a minha mãe sentada assistindo televisão. Por quê? Porque eu tenho muito mais massa muscular que a minha mãe. Então consegue entender o porquê que a massa muscular ela é fundamental nesse papel de emagrecimento? E depois outros fins também. Porque quando a pessoa tem massa muscular, ela tem mais disposição, ela tem mais energia. Ed, e o cardio não é bom? O cardio é bom, ninguém está falando que não é bom aqui não estou falando que é ruim não, pelo amor de Deus. Eu estou falando, o cardio é bom, mas você gasta menos calorias na execução do movimento. Uma corrida, por exemplo, talvez você gaste uma corrida de 1 hora aí, você vai gastar 600 calorias. Quem consegue correr 1 hora? Poucas pessoas, né? Então, hoje um gasto aí, vamos colocar aí 1 hora correndo, você vai gastar 600 calorias e depois você não aumenta a tua massa muscular. Então, ou seja, você não aumenta a tua taxa metabólica basal. Então, ou seja, o gasto calórico do cardio fica só na hora da corrida, só na hora que você gastou. Depois ela não contribui para o aumento da massa muscular. Ficou meio confuso? Mas deu para entender mais ou menos? Então foque bastante no trabalho de força. Mais que no começo você acha que aquilo está meio confuso, que aquilo não transpira, que você não treinou, mas por dentro você está ganhando bastante massa muscular. Beleza? Deu para entender? Eu acho que não quis entrar muito tecnicamente nesse assunto. Deu para entender? Não? Mais ou menos? Show de bola. Então confia no tio Ed aqui, todos os meus alunos, gente, olha que doideira. É que nesse telefone aqui eu não consigo passar fotos para vocês. Deixa eu mostrar um aluno aqui que perdeu mais de 30 quilos. Dá uma olhada no meu Instagram aqui, o Luiz. Ele estava com 110 quilos, foi para 80 quilos, são 30 quilos. Ele perdeu mais de 30 quilos
E ele ficou, a gente não fazia cardio com ele. Fazia treino de HIIT e treino de musculação, porque eu queria colocar ele com a massa muscular. Então eu fazia musculação forte com ele o tempo todo. Ele perdeu 30 quilos sem nunca ter corrido. Olha que doideira isso, nunca ter corrido. Depois, lá na frente, com 4, 5 meses, ele já tinha perdido mais de 20 quilos, que ele falou, eu posso dar uma corridinha agora? Eu falei, claro, agora você pode. Tá com o joelho mais fortalecido, já tinha perdido 20 quilos, já estava com a estrutura muscular dele, principalmente quadril, mais forte. Agora ele podia correr, mas com 30 quilos acima do peso, uma pessoa correr, não é legal. Concorda comigo? Imagina só, o teu corpo, gente, ele foi feito, as suas articulações, o teu joelho, o teu quadril, as articulações que você tem no seu corpo foram feitas para suportar o teu peso ideal. E qual que é o teu peso ideal? Cada um tem um peso ideal aqui. Então, a partir do momento que você tem um sobrepeso, deixa de ser esse peso ideal. E todo esse sobrepeso vai em cima das suas articulações. Então, um grande erro para muita gente fica chateado comigo quando eu falo isso, mas eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Eu estou aqui para falar a verdade para você, não estou aqui para passar a mão na tua cabeça, não. Tá? Então, presta atenção. Se você está 10, 20, 30, 40 quilos acima do peso, se você for correr, é a pior estratégia que tem. Ed, você é contra a corrida? Não. Pensa comigo. Emagrece primeiro, faz, a própria musculação vai te ajudar, a própria alimentação vai te ajudar. Sem uma boa alimentação você não consegue emagrecer. Só exercício físico é muito difícil você emagrecer. Pode até emagrecer no comecinho, mas depois vai ter bastante dificuldade. Entra no efeito platô lá na frente. Então, a partir do momento que você começar a emagrecer, você tira esse sobrepeso. O que acontece quando você tira esse sobrepeso? Aí sim, suas articulações conseguem sustentar uma corrida, porque muita gente não sabe disso, mas corrida é uma atividade de alto impacto. Então você salta, você tem um impacto no teu tornozelo, no teu joelho, no teu quadril, na tua coluna, na tua cervical. Então uma pessoa que está com sobrepeso, não é legal fazer isso, né? Concorda comigo? Entendeu? Então você pode fazer treinos de HIIT sem colocar em risco as suas articulações. Tem várias formas de você fazer isso, tá bom? Show de bola, galera. A ideia eu tô falando aqui. Se alguém quiser colocar alguma questão aqui, lembra, ó, tem uma caixinha aqui. Clica aqui nesse pontinho de interrogação, tá vendo aqui embaixo do meu dedo? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Vai abrir aqui uma caixinha. Clica lá dentro da caixinha, escreve a tua pergunta e eu vou ler aqui ao vivo. E se você quiser entrar ao vivo comigo, coloca aí, Ed, quero entrar ao vivo contigo, só escrever eu aqui que eu vou te chamar e a gente vai trocar uma ideia aqui. Outra pergunta também que me mandaram essa semana é... Ed, quais são os alimentos que podem emagrecer? Como que é? Quais alimentos que me ajudam a emagrecer? É muito comum as pessoas mandarem esse tipo de questão. Então a pergunta, na verdade, não é quais são os alimentos que podem te ajudar a emagrecer, mas quais são os alimentos que estão engordando você. Aí, meu amiguinho, aí você tem que saber, né? Se você hoje está com dificuldade de perder peso, está querendo emagrecer, você tem que evitar principalmente alimentos processados, industrializados. Tá? Gente, eu não conheço ninguém que consegue estar com o corpo... São poucas pessoas, só se aqueles caras assim que tenha, sabe, é abençoado por Deus ali, que consegue comer besteira o dia todo e consegue estar magro. E muitas vezes a pessoa está magro, mas também tem pouca massa muscular. Tá? Nem sempre a pessoa que está magra é aquela pessoa saudável, tem que ter cuidado com isso. Então, quais são os alimentos que são melhores para te ajudam a emagrecer? É você evitar aqueles que te engordam. Então, todos os alimentos, principalmente, eu falei ainda hoje nos stories aqui, se você está comendo muito pão, biscoito, bolachas, doces, refrigerante, suco de caixinha e esses alimentos processados, industrializados, esses alimentos são alimentos de alto índice glicêmico. E, gente, tem uma coisa que pode fazer você engordar, é a tua insulina. Então, se você come muitos alimentos que sobe muito a tua insulina, e esses alimentos são campeões nisso, toda vez que você come muito açúcar, muito doce, muito bolo, muito biscoito, esses carboidratos industrializados principalmente, a tua insulina dá um pico, ela vai lá no céu. E quando a tua insulina sobe, meu amigão e minha amigona, você começa a engordar. Você entra num processo que a gente chama de processo de armazenamento de gordura. Então, o que você precisa saber? Você precisa comer alimentos de baixo índice glicêmico. Quanto mais dentro das tuas refeições, durante o teu dia, em todas as suas refeições, se você comer alimentos de baixo índice glicêmico, a tua insulina fica baixinha. Todo alimento faz a insulina subir, mas tem uns que sobem muito e tem uns que sobem pouco. Então, se você quer emagrecer,
você tem que comer alimentos de baixo índice glicêmico. Ed, quais são esses alimentos de baixo índice glicêmico? Todos os tipos de carnes, legumes, verduras, hortaliças, esses são alimentos que são de baixo índice glicêmico. Passa a comer mais esses alimentos que você, naturalmente, você consegue emagrecer. Beleza? Respondido aqui. Se alguém quiser mandar alguma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma caixinha aqui, tá, galera? Manda aqui, sejam muito bem-vindos. Quem chegou agora, caiu de paraquedas, meu nome é Ed. Eu ajudo homens e mulheres a emagrecerem e definir de forma natural. A gente vai falar só de coisas naturais aqui, coisas que de fato ajudam a pessoa a emagrecer. Não é conversinha aqui, não é conversinha na internet, não é tudo, gente, prática do dia a dia que eu aplico na minha vida, aplico na vida dos meus alunos, e as pessoas têm resultado sem ficar tomando remédio, sem fazer bariátrica e de forma muito mais simples, muito mais barata do que isso, tá? São recursos simples que a gente implementa aqui na sua rotina e você começa a emagrecer, coisas que você nunca imaginava que podia, e quando você faz isso, você começa a fazer isso várias vezes, cria esse hábito de fazer esses hábitos saudáveis, você consegue emagrecer. Show de bola? Quem anda por aí, ó? A ideia aqui não é eu ficar falando aqui, não. A ideia é você me perguntar. Ó, a Rita coloca aqui, ó. Musculação porque ativa o metabolismo. Perfeito, Rita, é isso aí. Ativa, né? Aumenta o metabolismo. O metabolismo basal, ele fica aumentado, ele consegue ter um gasto calórico maior. Então, a grande sacada da musculação é essa aí, tá? Show de bola? Outra pergunta aqui, ó. Que mandaram essa semana. Eu vou depois responder ainda hoje algumas perguntas aqui na caixinha que eu fiz essa semana. Mas mandaram aqui no privado ontem, não sei, uma pergunta seguinte. Ed, ó, alguma dica para melhorar o sono? Gente, a gente podia fazer uma live só de dicas aqui para melhorar teu sono. É muito importante dormir bem, né? Gente, é horrível você. Quem me diz uma coisa? Quem aí, coloca aqui de 1 a 10, qual que é o nível do teu sono? De 1 a 10. 1, 2, 5, 10 é excelente, 5 é mais ou menos e 1 é péssimo. Qual que é o nível do teu sono? De 1 a 10, coloca aqui, para eu saber como que vocês estão, como vocês estão dormindo. De 1 a 10, vamos participar aqui um pouquinho, vai. De 1 a 10, coloca para mim aqui, qual que é o nível do teu sono? Deixa eu saber, deixa eu te conhecer um pouco melhor. Qual que é o nível do teu sono de 1 a 10? 1 é péssimo, 5 é mais ou menos e 10 é excelente. 8 ali é bom. Me diz aí, qual que é o nível da qualidade do teu sono? De 1 a 10, qual que é, galera? Responde pro tio aqui, pro tio Ed. Qual que é o nível da qualidade do teu sono? De 1 a 10, qual que é? Hoje o meu sono deve estar aí, eu gostaria que fosse mais, eu não tenho um bom sono não, tá? Eu utilizo vários recursos aqui durante o meu dia para o meu sono melhorar. Mas eu já fui bem pior o meu sono e graças a Deus está melhorando porque eu tenho colocado várias práticas durante o dia para no final da noite lá meu sono ser mais reparador. Então, de 1 a 10, qual que é a qualidade do teu sono? Coloca pro tio Ed aqui. De 1 a 10, ó. A Márcia colocou 5, a Rafinha colocou 9, o Gilson colocou de 7 a 10. Dias durmo bem, dias durmo mal. Mais? Alguém mais respondeu? A Rafa 11, olha que maravilha. Isso é uma inveja dessas pessoas, viu? Dorme tão bem assim, ó, dorme igual uma pedra, olha que maravilha. Isso é meu sonho, né? Deitar e dormir assim. Beleza, então vamos lá, galera. O que acontece? É muito importante a gente entender isso, porque assim, o sono... Quem quer envelhecer aqui rápido? Quem quer envelhecer muito rápido? Quem quer envelhecer muito rápido, assim? Quer ficar velhinho, assim, sabe? Quando eu falo velhinho, não é velhinho só de idade, não. É velhinho de cabeça, uma pessoa debilitada, uma pessoa cansada, uma pessoa que não quer saber da vida mais. Quem quer ficar assim? Eu acho que ninguém, né? Ninguém quer envelhecer. A gente quer viver, e quando a gente viver, a gente quer viver com saúde. Eu acho que a maioria das pessoas pensam assim, né? Como eu. Então, se você hoje quer ter saúde, se você quer envelhecer bem, você precisa, e aqui todo dia eu falo sobre isso também, você precisa dormir bem. Ed, mas por que eu preciso dormir bem? O sono, eu falo sempre para vocês aqui, ele está diretamente relacionado
a sua recuperação, a sua manutenção de todo o teu corpo. É como se fosse assim, gente, quando você deita e dorme, existem alguns momentos, principalmente a gente fala de 3 a 5 picos, existem alguns momentos no teu sono que a gente chama de sono REM, onde teu sono está lá embaixo, você está naquele sono mais profundo, e nesse sono mais profundo acontece alguns picos da qual o teu corpo começa a liberar vários hormônios importantes para recuperar, para fazer a manutenção do seu corpo. É mais ou menos assim, imagina que você está dormindo, e muita gente acha que quando dorme você vira uma pedra, você está dormindo lá e o seu corpo ele é muito ativo durante a noite. E ele começa a falar assim, cara, eu preciso arrumar essa bagunça aqui. Ele começa a arrumar, você começa a emagrecer, você começa a ganhar massa muscular, começa todo um reparo celular do seu corpo. Então isso tudo acontece à noite. Então pessoas que dormem pouco, pessoas que dormem mal, envelhecem e ganham peso e perdem massa muscular. Então se você hoje não dorme bem, meu amigo, minha amiga, você tem que estar atento pra caramba com isso, porque muitas vezes você vai estar aí com 50 anos e com um cara de 70. Vai estar com 40, se você não tem ainda, com um cara de 50. Ninguém quer ficar assim, né? A gente quer ficar bem. Então o que a gente tem que fazer? Cuidar do sono. Então a pergunta é, tem alguma dica para melhorar o sono? Várias dicas. Então uma coisa que você pode fazer muito simples é você tentar acordar e dormir no mesmo horário. Só o fato de você fazer isso vai te ajudar pra caramba. Como assim, Ed? Acordar e dormir no mesmo horário. Então a ideia é você acordar cedo e dormir cedo. Só o fato de você fazer isso, meu amigo, minha amiga, teu sono vai melhorar muito, porque o teu corpo começa a aprender a hora de acordar e ele começa a entender que horas que você vai dormir. Então imagina que se todo dia você acorda às 6 horas da manhã e todo dia você dorme 10 horas da noite. Teu corpo, ele gosta de hábitos, de costumes, ele gosta de fazer sempre as mesmas coisas. Então se você habituar, se você acostumar o teu corpo a fazer sempre a mesma coisa, quando chegar 10 horas da noite, o teu corpo já vai entender, porque você está sempre dormindo 10 horas da noite, já vai entender que está chegando a hora de dormir. E quando ele entender que está chegando a hora de dormir, ele começa já a liberar alguns hormônios importantes, como a melatonina, por exemplo, para você sentir sono. E você começa a relaxar sempre no mesmo horário. Então deu 10, 10 e meia, 11 horas, você já está assim, ó, morrendo de sono, porque você sempre dormiu no mesmo horário. Agora imagina o oposto. O cara dorme, sei lá, até 10, 11 horas da manhã e depois vai dormir 3, 4 horas da madrugada. No outro dia ele acorda 7 horas, no outro dia ele dorme meia-noite, então é tudo bagunçado o sono dele. Aí o organismo dele, o corpo dele pensa assim, cara, que hora que esse cara tá dormindo? Uma hora ele libera a melatonina mais tarde, tem dia que libera mais cedo, ele não sabe exatamente. Então você começa a bagunçar uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano. O teu corpo fica perdido, não sabe o que faz. Nessa não saber o que faz, você acaba sendo prejudicado. Então, você ter horário para acordar, horário para dormir é fundamental. Depois tem várias outras dicas que eu dou todos os dias para vocês aqui, coisas simples como evitar de beber muita água durante a noite, porque se você beber muita água durante a noite, você vai acordar de madrugada para ir ao banheiro. Se você acorda de madrugada para ir ao banheiro, você não consegue, você está interrompendo, você está bloqueando esses sonos, esses picos de sono que acontecem de madrugada. Então, se você não dorme bem, não libera aqui hormônios importantes como o GH, como a testosterona. Então, esses hormônios são importantes para o aumento da massa muscular, para a manutenção do seu corpo. Já se você não dorme, não tem essa liberação dos hormônios e você fica aí envelhecendo sem perda muscular. Então, é muito importante você dormir bem, não é só deitar não, é você se preparar ali, ter um quarto todo escuro, tá? Para o teu corpo ali fazer aquela famosa manutenção aí na sua carcaça, digamos assim. Show de bola? Galera, eu tô falando pra caramba aqui, a ideia era vocês perguntarem as coisas pra mim. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo aqui, coloca eu, que a gente vai entrar aqui pra ter um papo, trocar uma ideia. Quem tem coragem de entrar com o tio Ed aqui pra gente conversar? Quem tem coragem de entrar com o tio Ed pra gente trocar uma ideia? Acho que eu tô respondido todo mundo, gente. Ninguém ficou pra trás aqui? Acho que não, né? Tô perdido aqui, não? Então não, vambora então. Acho que tem mais 2 questões que eu anotei aqui, que me fizeram essa semana. Outra coisa me perguntaram, ó, o estresse atrapalha o sono. Gente do céu, se o estresse atrapalha o sono, muito, 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 muito.
Então, se você é uma pessoa... Gente, tem duas coisas que você tem que tomar cuidado. Muito. Tem duas coisas que você tem que tomar muito cuidado. Primeiro é a tua insulina. É você não comer muitos alimentos ou evitar alimentos que suba a sua insulina, alimentos que fazem a tua insulina subir. Então, para isso, evitar aqueles alimentos que a gente acabou de falar, os carboidratos processados, industrializados, aquela coisa toda. Então, uma coisa, tem que se preocupar com a tua insulina, porque quando ela sobe, você engorda e você se inflama. Então, outra coisa é você cuidar do teu estresse, porque quando uma pessoa é muito estressada, ela tem um cortisol muito alto. Se a pessoa tem um cortisol muito alto, o cortisol também é um fator inflamatório e teu corpo fica mais inflamado. O cortisol ele compete diretamente aí com a melatonina. Quando você vai dormir, se você está com a cabeça muito cheia, muito estressado, você não consegue dormir direito. Se você não consegue dormir direito, você não se recupera. Se você não recupera, você engorda. Então tá vendo, uma coisa puxa a outra? Então é muito interessante você cuidar do teu estresse também. Ela não falou aqui, mas vou te dar uma dica bem legal para você cuidar do teu estresse. É você parar algumas horas do seu dia e cuidar da tua cabeça, cuidar de você. Fazer uma meditação, sabe? Fazer uma respiração consciente, fazer aqui a gente chama de mente atenta, de você estar concentrado em alguma coisa. Cuidar da sua mente, né? Cuidar da tua cabecinha, parar um pouquinho, deixar o telefone de lado, sabe? E fazer outra coisa, por exemplo, pegar um sol na cara. Cuidar do teu corpo, quando eu falo corpo, cuidar da tua mente, para você desconectar um pouco com esse telefone, com a televisão, sabe, fazer um momento só para você. Só o fato, muitas vezes, eu sei que muita gente tem dificuldade de fazer meditação, mas só o fato de você, muitas vezes, fazer uma respiração consciente, algumas vezes durante o dia, gente, isso parece mágico, parece besteira que eu tô falando para você, mas o fato de você estar durante algumas horas do seu dia, aquele momento que você está muito estressado, sei lá, brigou com o patrão, e você sai lá da sala, entrou lá no banheiro e fecha a porta, e faz uma respiração consciente. O que é isso? É você puxar pelo nariz e soltar pela boca, sabe? Você fazer aquilo várias vezes. Puxa pelo nariz e solta grandão pela boca. Quando você faz isso, você volta para dentro, você se acalma, você abaixa o teu cortisol. E isso ajuda pra caramba. Imagina se você faz isso várias vezes durante o dia, em vários momentos do seu dia. Você se mantém mais equilibrada durante todo o dia. Então são várias dicas aqui. Então, eu dei uma dica bem simples aí para baixar teu estresse, tá? E última pergunta que me fizeram aqui, me falaram sobre de quais são os melhores protocolos de jejum. Eu tô querendo fazer uma live só de jejum, o que vocês acham? Semana que vem? A gente falar sobre jejum para iniciante. O que vocês acham? E a pergunta foi, de quais são os melhores protocolos para jejum? Essa pergunta é muito geral, né? O melhor protocolo de jejum é aquele que se adapta para você. Não segue protocolo de ninguém. Essa é a dica que eu dou para você. Você tem que primeiro se conhecer, né? Buscar a ajuda de um profissional, não sai fazendo jejum. Isso é o grande erro da maioria das pessoas. As pessoas olham na internet aí. Eu falo sobre jejum pra caramba, mas eu tô aqui para te ajudar a fazer o passo a passo. Não sai fazendo jejum do nada. Por quê? Porque se você começa a fazer jejum da forma errada, você vai sentir dor de cabeça, vai sentir tontura, vai sentir cansaço, você vai sentir e você vai falar assim, nossa, esse negócio não é pra mim, jejum não é pra mim. Aí você tá perdendo uma grande oportunidade de conhecer uma ferramenta poderosíssima para vários aspectos. Então, se você começou errado, você vai criar um bloqueio sobre aquilo. É igual alguma coisa como o exercício físico. Se você vai para uma academia, chega lá, o professor fala, não, é teu primeiro dia, e o professor, nossa, você vai ter que correr 10 mil quilômetros, você vai ter que agachar pesado, você vai ter que subir lá não sei o que, você vai ter que pular corda. Aí você fica destruída, né? Você faz aquilo tudo que o professor falou ali, aí você chega em casa cansada, fica uma semana sem andar direito, aí você fala o quê? Nossa, exercício físico não é para mim. Não, exercício físico é para você. O problema é que você, da forma que fizeram com você, foi uma forma errada. Então, o jejum para começar o jejum tem que ser de forma progressiva. Então, não tem protocolos a ser seguido. Existem só algumas regras, alguns protocolos para você ter uma linha, para você ter uma ideia. E a gente segue alguns protocolos, mas qual que é o melhor protocolo? Não existe essa pergunta. O melhor protocolo é aquele protocolo que serve para você.
que se adapta à tua rotina, se adapta ao seu trabalho, se adapta à tua quantidade de calorias que você come, à tua família. Muitas vezes você tem vários filhos em casa e a gente tem que pensar nisso tudo, entendeu? Então é isso. Então não tem melhor protocolo. O melhor protocolo é que se adapta para você. Mas uma dica que eu posso dar para você em relação ao jejum é você não começar o jejum fazendo jejum. Eu sempre falo isso, faz confusão para muita gente. Primeira coisa que você precisa fazer é começar a se alimentar bem. Não existe, gente, jejum e alimentação ruim. Não combina os dois. Não se juntam os dois. Se você hoje vai fazer jejum, você precisa também se alimentar bem. Porque se você faz jejum se alimentando mal, essa alimentação ela vai de encontro, ela vai bater com o jejum. Você não vai conseguir fazer jejum se você come muito açúcar, come muito doce, come muito carboidrato. Não faz sentido nenhum você fazer jejum com esse tipo de alimentação. Essa é a dica que eu dou para você em relação ao jejum, beleza? Mas vamos fazer uma live só sobre jejuns? Protocolo de jejum, como iniciar, sabe, o passo a passo, isso que é o mais importante. Show de bola, people? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ó, quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Tem uma caixinha de pergunta aqui, quiser me enviar alguma pergunta, só clicar aqui, vai abrir uma caixinha, escreve lá, eu vou responder ao vivo aqui. E se quiser entrar ao vivo comigo aqui também, sejam muito bem-vindos. Acho que terminaram as questões aqui, viu? Eu anotei algumas perguntas aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer entrar ao vivo comigo aqui? Senão a gente vai encerrar essa live aqui, tá? Show de bola? Galerinha, então é isso. Tamo junto. Beijo no coração de vocês. Estamos formando aqui a geração dos novos quarentões, tá? Aquele quarentão com mais saúde. Ao Vasco, lá de Portugal. Tá tudo bem, Vasco? Ih, grande. Bom te ver. É o Vasco que trabalhou comigo lá? Será que é, gente? A internet é muito doida, né? A gente conhece tanto, a gente revê tantas pessoas conhecidas que eu não tô reconhecendo a foto aqui, tá em branco e preto. Enfim, beijo no coração de vocês, tá? A gente vai se falando por aqui. Qualquer dúvida que você tiver em relação a esses temas que a gente falou agora, me manda mensagem aqui, eu vou responder para você aí no privado, vou te ajudar também, que a gente está formando aqui a geração dos novos quarentões, aquele quarentão com mais saúde. Acabou aquela coisa de achar que o cara tem 40 anos, é aquele cara cansado, sem disposição, uma barriga. Não. Esse cara tem como ser um quarentão, ser uma mulher de 40 anos bonita. Afinal, eu vou te falar uma coisa para vocês, gente. As mulheres, as minhas alunas aqui com mais de 40 anos, elas estão dando um show nas menininhas. Elas estão colocando as menininhas assim, ó, de escanteio. Mulherada com 40 anos aqui que a gente treina aqui, elas estão tirando onda. Barrigas, sabe, trincada, o corpão, pernão, corpão, enfim. E principalmente muito mais saudáveis e muito mais felizes. Autoestima lá em cima. Nada é mais poderoso do que uma pessoa com autoestima lá em cima. É impressionante. Olha o Vasco aqui, ó. Já perdi 25 quilos. Como assim, Vasco? Me fala essa história aí. Perdeu 25 quilos fazendo o quê, Vasco? Qual foi a estratégia que você usou? Ó, fiquei curioso. 25 quilos é de respeito, hein, gente? O que você fez, Vasco? Vou perder. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu fixar o comentário dele aqui, ó. Você vendo o Vasco aqui? Ele colocou, ó, já perdi 25 quilos. Não acredito, mas como que você fez isso? Parabéns, tá? 25 quilos é coisa pra caramba. Fala pra gente aqui. O que você fez para perder 25 quilos? Parabéns, primeiramente, né? Fazendo o quê? Dieta, exercício físico. O que você fez, Vasco, pra gente encerrar essa live? Fiquei curioso agora. Gente, 25 quilos. Em quanto tempo você perdeu 25 quilos? Que top, né? Imagina a pessoa perder 25 quilos. A pessoa muda completamente, né? Tem que trocar guarda-roupa, virou uma pessoa completamente diferente. Com certeza, essa pessoa perdeu 25 quilos, ela bem provável que está tomando menos remédio, ou de repente até suspendeu os remédios dele. Ó, em 8 meses. Top. Quer entrar ao vivo comigo aqui? Pra gente trocar uma ideia e você me contar essa história? Pra gente encerrar aqui.
Top entrar ao vivo comigo? Vambora? Bota uma camisa aí, tiver. E a gente entra ao vivo. Vai para um lugar que tem bastante luzes. Eu fiquei curioso agora. 25 quilos, fiquei impressionado, assim. Quer contar pra gente? O Vasco é português, né? Ah, 1 da manhã já. Você vai estar dormindo. Pois é. Olha, eu tenho uma aluna, Vasco, que mora aí em Lisboa. Que trabalha lá no El Corte Inglês. Ela treina comigo. Gente, olha, deixa eu contar essa história aqui pra vocês. Vocês vão ficar malucos. Eu tenho uma aluna que treina comigo, que faz parte do programa Sala Depois dos 40, que é a Cris. A Cris, ela tem uma história incrível, assim. Pensa numa mulher guerreira, hein? Ela tem 3 filhos, ela mora lá em Portugal. Ela é brasileira, mas mora lá em Portugal. E ela trabalha com reposição. O Vasco conhece, deve conhecer aí. Lá no El Corte Inglês, que é um supermercado, um centro comercial que tem no centro da cidade. E ela trabalha de reposição lá. E olha que loucura, gente. Ela faz parte do programa Sala Depois dos 40, o programa que eu tenho aqui, para atender homens e mulheres acima de 40 anos. E os treinos acontecem 8 horas da noite. 8 horas da noite aqui do Brasil, horário aqui do Rio. E lá em Portugal, 8 horas da noite, já são meia-noite, tá 1 hora da manhã. E ela treina, nunca faltou no treino, faltou uma vez só. E ela treina comigo lá, aqui é 8 horas, lá é meia-noite. Essa mulher tem 3 filhos, trabalha mais de 12 horas, trabalha com reposição, acorda às 7 horas da manhã e ela treina comigo lá meia-noite. Muitas vezes o treino acaba 1 hora da manhã. Olha que loucura isso. É impressionante. Tá tendo resultado. Ela tava assim, perdeu muitos quilos, assim, ela perdeu a barriga, tá com um corpo bem legal, assim. É impressionante mesmo. E é uma mulher que, assim, admiro bastante, né? Porque tem uma história linda, né, de superação. Mas é isso, Vasco. Parabéns, tá? Show de bola.